eu me chamo Aline e o meu grupo escolheu como linguagem o Groove. Antes de falar sobre ela, é importante falar um pouquinho da história das linguagens. Paradigmas são como pontos de vista ou abordagem que determinada linguagem segue. As estruturas de código de diferentes abordagens possuem regras, características para que a lógica utilizada facilite a construção e entendimento de onde é mais interessante que cada uma seja implementada. Boa noite, pessoal, me chamo Fabrício e hoje eu vim falar para vocês a parte do meu trabalho na qual é falar sobre a criação da linguagem. Em 1962, os pesquisadores iniciaram um projeto que almejava criar uma linguagem que simulava os eventos, modelos matemáticos para compreender como o computador interpretava a lógica desses eventos. Os estudos dos pesquisadores resultaram no desenvolvimento da primeira linguagem do paradigma orientado a objeto, e a símula. Posteriormente, no início da década de 1970, os pesquisadores da Xerox Spark tiveram a ideia de desenvolver uma linguagem para os computadores pessoais e surgiram então a linguagem Smalltalk em 1971. Posteriormente, Smalltalk finalmente ela foi influenciada dezenas de outras linguagens posteriormente que surgiram desde então, que nós utilizamos hoje. Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre como o problema é abordado no paradigma orientado a objeto. No paradigma orientado a objeto, as linhas de código ficam organizadas de uma forma onde a gente consegue visualizar o problema de uma forma mais específica devido a dois conceitos principais que regem esse paradigma, que é a classe e o objeto. A classe é como se fosse um grande conjunto de características e funcionalidades, e dentro do conjunto classe eu vou ter os objetos, que eles têm que ser condizentes àquela classe. Por exemplo, a classe dos mamíferos, eu vou ter os animais, que são os objetos, que têm que ser condizentes àquela classe. E eu poderia dar outros inúmeros exemplos aqui que se enquadram nesse tipo de raciocínio. Outros conceitos muito importantes do paradigma orientado a objeto é o encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a interface. O paradigma orientado a objeto trouxe para os seres humanos uma possibilidade de programar mais próxima do nosso cotidiano, coisa que a gente não via no paradigma imperativo e estruturado. As linguagens mais importantes da gente citar do paradigma orientado a objeto é o Simula, que foi a primeira de todas, o Smalltalk, que foi a mais importante para que fosse difundido esse paradigma. Daí a gente tem o Java, tem o Python, que também é uma linguagem multiparadigma, e a gente tem também as linguagens de suporte, que são PHP, JavaScript, Groove e muitas outras. Muito obrigada. Meu nome é Fábio e a nossa linguagem escolhida foi o Apache Groove, ou se preferir, só Groove, que em 2003 seu criador James postou em seu blog a ideia de criar uma linguagem que iria auxiliar outra linguagem que já existia, o próprio Java, mas com algumas coisinhas a mais. E assim como o próprio Java, o Groove foi desenvolvido para ser utilizado pelo Java Virtual Machine, que basicamente converte os códigos do programador para que qualquer máquina possa interpretá-lo. Ou seja, o Groove foi criado para ter uma sintaxe parecida com o Java, facilitando para os programadores. Mas se as duas linguagens são muito parecidas, então por que alguém iria utilizar o Groove? Bom, basicamente o Groove, apesar das duas linguagens serem orientados a objetos, o Groove tem a vantagem de poder ser utilizado apenas como um script, com uma função definida em um projeto maior. Além de que muitas bibliotecas e classes que são muito utilizadas em Java, no Groove são importadas automaticamente. E também existem algumas facilitações em seu código, encurtando assim a escrita para o programador. Oi gente, tudo bem? Boa noite, meu nome é Laura. Eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações do Groove. O Groove ele pode ser utilizado para aplicações web, em conjunto com o Spring Boot, sendo um framework
como estrutura de código que visa facilitar o trabalho com os seus projetos, mas também é possível criar aplicações unicamente com essa linguagem, ou inserir um projeto já existente, como a iReport, que é um programa de criação de relatórios que inseriu a possibilidade dos usuários inserirem código em seus projetos. Eu vou citar alguns casos específicos que você pode ver o Groovy trabalhando na tecnologia hoje em dia. A Netflix ela incorpora a linguagem para scripts do lado do servidor para permitir altos níveis de filtragem. O LinkedIn ele incorpora a linguagem em sua plataforma de automação e monitoramento e implementação de código aberto, o Glue. Eu vou citar alguns exemplos agora. A linguagem usa, por exemplo, para negócios. O Instituto Nacional de Câncer, que usa a linguagem de programação para realizar simulações científicas, incorporando grandes conjuntos de dados para projeção de análises. O JP Morgan, Mastercard e várias outras instituições financeiras usam a linguagem por seus amplos recursos de DSL. Bom, gente, isso aqui foi um pouquinho das aplicações do Groovy. Obrigada, viu? Olá pessoal, meu nome é Marcos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Groovy. Para poder programar em Groovy, temos que ter o Java instalado na máquina, então podemos instalar o Java no próprio site da Oracle. Após isso, instalamos o Groovy, o SDK dele, no site groovy.jfrog. Após isso, adicionamos as variáveis de ambiente, o Groovy Home e o path. Bom, o Groovy ele tem várias features novas implementadas, semelhantes ao do Python, só que na linguagem Java. Uma delas é o Dry. Aqui podemos ver uma típica classe Java. Nela vemos os getters e setters, além dos métodos construtores e tal. No Groovy, essa classe gigantesca podemos escrever de uma maneira bem mais simples assim. Então, nós não precisamos mais do getters e dos setters, e isso roda bem mais rápido do que no Java. O Groovy resolve essas questões para nós, tirando algumas coisinhas chatas de linguagem Java e nos dando mais produtividade e legibilidade. Uma outra feature que podemos usar para poder melhorar ainda mais esse código é o GString. Aqui no GString, o Groovy podemos concatenar as strings com as variáveis utilizando chaves. Então, utilizamos chaves para poder concatenar variáveis com as strings. E quanto ao return, ele é opcional. O Groovy assume a última coisa que você escreveu como return. Então, comparando a outra como essa daqui, bem mais simples. Uma outra feature que podemos utilizar no Groovy é o Duck Typing. Então, o Duck Typing, ele, como vocês podem ver agora, a classe pessoa só tem atributos. E dessa vez, estou adicionando um método e uma classe existente pessoa em tempo de execução, que é o método toString. Então, apenas temos o método toString que utiliza esses atributos da classe. Então, comparando com a anterior, fica bem mais simples também. Uma outra coisa que podemos usar, que é o Closure. O Groovy tem suporte nativo ao Closure. Então, como vocês podem ver aqui, o Closure ele é uma subespécie de função mais livre de variáveis. Essas variáveis ficam no corpo da implementação do Closure. Podemos subscrever ela ou criar um método, assim passando atributos neles sem precisar criá-los. Então, passamos atributos para esses métodos sem precisar criá-los, apenas passando ele como atributos. E aqui utilizando ele. Vou rodar aqui para vocês, run code, e esperar ele compilar. E podemos ver o resultado aqui. Bom, como vocês podem ver, ele vai desde uma classe Java, que é bem complexa, vai passando por várias implementações novas e vai ficando cada vez mais legível e mais simples de poder utilizá-lo. Esse é o Groovy. Boa noite, meu nome é Jean e para finalizar o assunto aqui eu vou falar uma das vantagens do Groovy. Como podemos ver, o Groovy ele foi inspirado no Java, então o Java, como toda linguagem que é primitiva, ela é bem complexa. Então o Groovy ele vem do Java, então de um modo mais simples, tanto na sua sintaxe, você não precisa de muito recursos para imprimir alguma coisa, tanto quanto operacionais, como tipo o Groovy ele tem 5 operadores. Tem o aritmético, ele tem o bit a bit, ele tem o relacionais, ele tem atribuições, ele tem o lógico.
Então, resumindo, ele usa o recurso do Java, você acaba conhecendo alguns recursos do Java sem conhecer a sintaxe do Java completo, que acaba te beneficiando futuramente, aprender uma linguagem. Então o Groove ele é bem mais simples e isso ajuda bastante quem está começando. Então a linguagem dele é ótima para Java. Então você que quer conhecer mais essa linguagem, o Groove ele te aproxima de um modo mais simples da linguagem, que é a fonte Java. Obrigado.